Fala, meu povo, bom dia, muito bom dia. Eu sou João Paulo Quintela. Deixa eu me apresentar para aquela rapaziada da inclusão, né? Queremos incluir e alcançar o maior número possível de pessoas, tá? Eu sou baixo, sou branco, tenho cabelos castanhos, uso óculos, tenho olhos verdes, uso barba. Nesse momento estou vestindo uma camisa cinza de botão, estou de calça jeans e tênis, aliás, sapato preto. Está no ar o seu programa Resenha de Artilheiro ao vivo aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e pela Fortaleza FM 90.7. Além disso, também estamos no nosso canal do YouTube Resenha de Artilheiro. E a partir de agora, estamos juntos para falar sobre o mundo do esporte e meu parceiro Hugo do Vale comentando e analisando o jogo com você. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela TV Fortaleza, pela nossa querida rádio 90,7, Rádio Fortaleza FM, também pelos canais de interatividade, né? Seja pelos aplicativos, o YouTube, o site do Resenha de Artilheiro, a qual a gente já convida, né? Para você ir no Instagram, no site, no YouTube, vai lá, se inscreve e acompanha o nosso Resenha de Artilheiro, que começa a partir de agora, tem muita coisa boa. Muitos times deram alegrias para sua torcida, menos... Sim. Quem? O Vozão. O Ceará Esporte Clube, Vozão. infelizmente. Ó, Vozão, não deu não, chapa. Aí agora tem que, né? Não. Ó, Jocasta Pimentel, como tu estás? De verde? Não. De verde. Eu vim em homenagem a ela aqui, ó. Não, e ela não estava na sala. Mas ela está de verde, viu, chapa? Ela veio com a camisa do Palmeiras, do jeito que ela disse que viria. Exatamente. Não sei se foi para ferir alguém. Não sei, mas ela tá esverdeada. Ela não tá ferindo ninguém, não. É só o Palmeiras mesmo que tá ferindo os outros aí. Ferindo o Malvadão, inclusive, né? Renato Malvadão. Meu Deus. Renato Abreu hoje... É. Hoje pode aparecer aí uma dor de garganta. É brincadeira. Deixar um abraço pro Gilson, que está lá nesse momento também. Meu João companheiro Rufino de sofrimento, Salles, né? Meu companheiro de sofrimento com o São Paulo. São Paulo, cara, que negócio louco, né? É uma instabilidade maluca o São Paulo. Ô time ruim. Falar em time ruim, o Ceará foi derrotado pelo Novo Horizontino por 2-1 fora de casa pela 10ª rodada da Série B. O Alvinegro, com o resultado, né, o Ceará perdeu a chance de se aproximar ali da cabeça, do G4 da Série B. E agora volta as atenções para os próximos compromissos. Já o Cris chega aí, viu? Hã? O Cris, já chega aí. E Alisson de Queiroz traz as informações pra gente. O Ceará conheceu sua 4ª derrota na Série B ao encarar o Novo Horizontino no sábado, no estádio Jorjão. O alvinegro cearense tomou logo de cara um golpe do adversário, ou melhor dizendo, um frango, do meio da rua. Matheus Bianchi arriscou e Bruno Ferreira não conseguiu segurar. Em desvantagem, o vovô demorou para se reorganizar e passar a atacar os mandantes. Até que aos 43 minutos, Matheus Araújo fez boa jogada e tocou para Fernandinho. O atacante rolou e Melk carimbou o empate do Ceará. Um gol importante antes da ida para o intervalo. Já na segunda etapa, o jogo permaneceu equilibrado, mas com o vovô se aventurando poucas vezes lá na frente. E aos 32 minutos, investida dos donos da casa pela direita. Sanches comete falta dura e vai para o chuveiro mais cedo. Depois disso, o Novo Horizontino passou a empilhar boas chances, até que aos 42 minutos, Juninho, da entrada da área, fez o gol da vitória dos paulistas. Placar final, Ceará, 10º colocado 1, Novo Horizontino na 7ª posição, 2. Cara, bonitos gols, né, cara? Lindos bonitos gols, inclusive. O Matheus, o Melk, o Juninho, bonitos. Claro, o primeiro gol foi, eu acho, né? Foi uma falha do goleiro do Ceará, mais uma falha, infelizmente. Hugo do Vale, Ceará perdendo para o Novo Horizontino, 2-1, meu parceiro. Como é que você enxerga esse resultado? Lógico, muito ruim para o Alvinegro. Nós falávamos aqui, tinha a possibilidade de ultrapassar justamente o Novo Horizontino na tabela de classificação. Cara, ruim não, péssimo. E por tudo que envolve, né, a Série B, tudo que envolve a situação do Ceará,
tudo que envolve essa instabilidade do time do Ceará e do técnico Moza. Né? Como é que eu vou explicar para as pessoas que o Ceará ganhou do Fortaleza de virada, o clássico, e perde da forma como perdeu para o Novo Horizontino? Porque é difícil a gente explicar o que é o Ceará, mas dá para a gente explicar, porque assim, a gente sempre falou do elenco do Ceará, que é muito bom, do Moza, que é muito bom, porque quem tem 2 acessos seguidos, inclusive um com o título, é um bom treinador. Não dá para você dizer o contrário. E também não dá para dizer que o Coritiba tinha um excelente time e por isso subiu. Porque o time do Ceará também é um bom time. Assim como o Mirassol também. Não tinha uma espetacular equipe, quando eu falo isso com nomes muito conhecidos, para poder chegar e conquistar o acesso para a Série B. O que acontece com o Ceará é uma instabilidade e uma falta de regularidade dentro da competição e dentro dos próprios treinamentos. O Ceará reclamava de tempo para treinar, então teve uma semana. Ficou fora da Copa do Nordeste, está fora da Copa do Brasil, então teve uma semana para trabalhar do clássico, que foi uma vitória, até o jogo contra o Novo Horizontino, onde todo mundo sabe que é um concorrente direto do Alvinegro para conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará até começou um pouco encurralado pelo time do Novo Horizontino, o que é normal quando você joga fora de casa. O time de casa tende a avançar, tende a agredir, né? Mas, sem sombra de dúvidas, não se esperava levar um gol da forma como levou. Sou um defensor do Bruno Ferreira, acho até ele mais goleiro do que o Richard. Ele tem mais qualidades de goleiros do que o Richard. O Richard é ídolo do Ceará, ele tem momentos marcantes pelo Alvinegro. Mas características de goleiro, envergadura, né, posicionamento dentro do gol, né, acho que o Bruno Ferreira é melhor do que o Richard. Mas nesse momento não tem a mínima condição de se você manter o goleiro da forma como ele está se apresentando. Eu sei que você tem que dar força, tanto é que no jogo contra o Vila Nova, o Bruno Ferreira no jogo seguinte pela Copa do Nordeste foi até capitão da equipe. Eu acho que o que tinha que dar de oportunidade ao Bruno Ferreira para ele voltar a ser o Bruno Ferreira que a gente conheceu na Série B, que jogou a Série A e que depois que o Richard se colocou à disposição do grupo, o Bruno Ferreira mudou. Desde o jogo contra o Palmeiras, que para mim foi um dos responsáveis para que o Ceará não conseguisse permanecer na Série A e conseguiu o feito extraordinário negativamente de passar 37 rodadas fora da zona de rebaixamento e na 38ª rodada entrar e cair. Né? Mas falando sobre o jogo, o Ceará ainda teve o poder de recuperação, fazendo com que aquilo que a gente já pede. Né? Só que aí é que entra o problema, na minha visão, do Moza, que a gente já vem conversando. Sempre as escolhas do Moza vai ser sempre os atletas que estão apresentando o melhor futebol. Sai Melk, sai Matheus Araújo, sai os jogadores que estão rendendo melhor para poder entrar outros jogadores e não manter o mesmo ritmo. Né? Então você pede, e principalmente numa situação como aquela do jogo desse final de semana, que além do Ceará estar conquistando um empate, o Ceará estava com um jogador a menos e não tem o que reclamar. É expulsão direta mesmo do Sanches. Não se admite um jogador numa bola daquela onde não tinha perigo de gol. Dali não vai fazer um gol. Dali pode acontecer um cruzamento. E eu sei que para evitar as bolas alçadas na área, você tem que já colidir ali no cruzamento. Mas daquela forma, com um carrinho totalmente indo em direção ao jogador, porque quando você dá o carrinho daquela forma para interceptar a bola e você não visa o jogador, seria mais inteligente. E não adianta reclamar. Foi expulso com merecimento, e é outro problema que constata o problema de concentração do Ceará dentro da partida. Já eu acho que o 3º ou 4º jogador do Ceará que é expulso ou faz pênalti dentro das competições que disputa. Mas tudo bem. Até ali estava 1-1, perdão. E aí o Ceará começa a recuar, como sempre. O Ceará começa a baixar linhas, como sempre. Baixar linhas, você ficar num modo reativo quando se tem tempo para se recuperar ou ganhar uma partida, ok. Mas quando é para segurar um resultado, essa bola tem que ficar o mais distante do seu gol. O Ceará mais uma vez não aprende isso. E a gente mais uma vez mostra o exemplo aqui como foi o jogo. Um cruzamento, a bola sobra
E como o outro time tem muito mais jogadores à disposição ali fora da área para pegar um rebote, aquele gol ali é um gol que todo jogador sonha em fazer. A bola vem pulando, vem quicando, pedindo para ser chutada. Você não precisa botar nem força, né? Ela já fica quase indefensável para o goleiro, principalmente ela estando de frente para o gol. E foi da forma como o jogador do Novo Horizontino fez. E ali foi mais um castigo para o Ceará, que não soube se comportar dentro de uma partida fora de casa, contra um concorrente direto, e que não pode fugir de críticas. Nem Moza, mais uma vez, nem o grupo de jogadores, mais uma vez, que teve um atleta expulso, e o Bruno Ferreira, mais uma vez, que falha. Então, esse próximo jogo tem que servir de lição, já que os outros não estão servindo para algumas modificações serem feitas, e já faz tempo que é para ser feito. Após a derrota para o Novo Horizontino, o técnico Moza concedeu entrevista coletiva e reconheceu que o Ceará não teve uma boa atuação fora de casa. O treinador, inclusive, destacou as dificuldades enfrentadas pela equipe durante a partida e comentou os erros que resultaram no revés pela Série B. Tecnicamente não fizemos um bom jogo, foi um jogo fazendo muita força para jogar assim, saindo até das nossas características. E provavelmente é muito mais por mérito até do adversário do que de mérito nosso. Jogar aqui sempre são jogos muito duros, né? E aí eu não posso tirar o mérito do adversário, mas nós não fizemos um jogo no nível que normalmente nós estamos fazendo. E sim, gostaríamos de dar sequência nas nossas vitórias, infelizmente não conseguimos. Então, agora é trabalhar, corrigir e aproveitar os 2 jogos que nós temos em casa. Ok, e o Ceará volta a campo no próximo domingo, dia 31, às 16 horas, diante do Operário, lá do Paraná, pela Série B, mais uma vez a Copa do Campeonato Brasileiro, né? Já que está fora da Copa do Brasil, está fora da Copa do Nordeste. A partida seria realizada na Arena Castelão e é considerada fundamental para a recuperação da equipe, e o alvinegro precisa do apoio do seu torcedor. Fala, Hugo, quer falar? Quero falar só em relação ao que expressou o Moza, e aí a gente fica mais certo, né, de que ele precisa assumir essa responsabilidade. Né? O time do Ceará, que ele falou que jogou como se tivesse arrastado, mas tem uma fala que para mim é a principal. Quando ele diz que nós não jogamos bem, não pelo demérito do Ceará, mas sim pelo mérito do adversário. Mas quando o mérito do adversário acontece, é porque você, como adversário, não conseguiu suprir as necessidades para poder dificultar o jogo para o adversário. Então é isso que o Ceará precisa fazer. Nesse jogo, em casa, contra o Operário, fica até difícil a gente pedir para o torcedor ir, mas ele tem que ir. Né? Se está ruim, pode ficar pior. Sem o torcedor, a situação só piora para o Ceará. Agora eu quero deixar só um recado em relação ao que a gente vinha falando sobre o Ceará. O Rômulo foi um jogador que teve aqui no Ceará, por empréstimo através do Palmeiras. Poucas oportunidades foram dadas para esse atleta. A gente sempre falava da qualidade desse atleta e ele faz a diferença no Novo Horizontino, desde o começo do campeonato. Lembrando que esse time foi vice-campeão paulista e que teve como destaque o Rômulo. E o Rômulo participou de quase todas as jogadas de ataque da equipe do Novo Horizontino. Foi mais um jogador que o Ceará perdeu, na minha opinião, que tinha no elenco e que poderia se ter por mais de 2, 3 anos no Ceará. Rômulo é um que está no Novo Horizontino. Lourenço é outro que está no Goiás. E o Ailon é outro jogador que também saiu do Ceará. E a gente sabe os motivos que eles saíram para o Ceará ficar com um jogador que não está à disposição e nem está jogando futebol. O Fortaleza venceu o Londrina por 3-0 e conquistou um importante resultado pela Série B, tá? O tricolor de aço, diante do seu torcedor, ou seja, jogando na Arena Castelão, dominou a partida e construiu a vitória com gols de Vitinho, Luiz Fernando e Luca Prior. Quem traz informações é ela, Fernanda Barrocas. O Fortaleza deu uma resposta rápida na Série B. Jogando na Arena Castelão, o Leão venceu Londrina por 3-0 e voltou a se firmar na parte de cima da tabela. O destaque da partida foi o atacante Vitinho, que abriu o placar com um golaço ainda no primeiro tempo.
Na etapa final, Luiz Fernando ampliou em cobrança de pênalti. E já nos acréscimos, Luca Prió fechou a conta. Com o resultado, o tricolor garantiu presença no G5 da competição e mostrou força jogando em casa. Aliás, o Castelão tem sido um grande aliado. Em 5 jogos como mandante, o Fortaleza conquistou 13 dos 15 pontos possíveis. Um aproveitamento que, segundo a comissão técnica, é fundamental em uma competição longa e equilibrada como a Série B. E o bom momento não é só na tabela. Com os 3 gols marcados, o Fortaleza chegou ao 3º melhor ataque da Série B, com média de 1,4 gol por jogo. Invicto dentro de casa. Como mandante. Como mandante. São 4 jogos, 4 vitórias e um empate, né, cara? Em 5 jogos disputados. Já levando em consideração que a derrota para o Ceará, né, é um mando de campo do Ceará pela Série B. Eu fico pensando no torcedor, que disse assim, eu não vou para o estádio porque o Fortaleza perdeu o clássico. Perdeu o Fortaleza ganhar de 3-0. Quem perdeu foi ele, né? Quem perdeu torcedor. Foi ele. Vê seu time jogando muito. É por isso que eu digo, o clássico é uma referência, é uma rivalidade, né, mas tudo pode acontecer em clássicos. Eu que frequento estádio desde 1987, eu já vi tanta coisa, né? Já vi tantas situações, goleadas, gols impressionantes, que se bem que para mim nada supera o gol do Cassiano. Para mim, o que eu vi já de futebol, acho que foi o negócio mais espetaculoso que aconteceu dentro de uma partida de futebol, foi aquela recuperação do Fortaleza e ser campeão, né? Onde tinha acontecido o gol do Assisinho, né? Uhum. E aí o Ceará já comemorando e tal, e aí, gol do Cassiano. Enfim, você tem que apoiar a sua equipe, principalmente uma equipe como essa do Fortaleza, que está sendo gerida pelo Thiago Carpini, cara. Muita dificuldade o Fortaleza vem passando. Os problemas internos que aconteceram dentro do Fortaleza, seja de diretoria, seja da parte financeira, até as modalidades que não fazem parte do futebol profissional, trouxeram algumas divergências para dentro do Fortaleza. A parte técnica, comissão, dirigente de futebol, tudo. E o cara consegue, até agora, o cara consegue estar com a pontuação de classificação para voltar para a Série A. O cara foi campeão cearense. O cara ainda está na Copa do Brasil. E o cara ainda está na semifinal da Copa do Nordeste. Perdeu o jogo aqui, mas tem totais condições de se recuperar lá. Enfim, está vivo. Aí porque perdeu o clássico, não presta mais. É porque perdeu o clássico, eu não vou mais. Não, só para Fortaleza, só para fazer o mal, eu não vou, e fez o mal. Fortaleza fez o bem dentro do campo, que é aquilo que a gente já espera desse time do Carpini, como a gente falou. Ele tem ali a consciência de que cada jogador pode entregar, as substituições que ele tem que fazer. A gente tem algumas divergências. Eu, por exemplo, já teria dado mais oportunidades ao Luca Prió, que é um cara que eu já venho pedindo desde o ano passado. Ele faz ali uma lateral do campo muito boa, ele faz ali um meia entrando por dentro, inclusive para fazer gol, como ele fez agora. Mas o cara tá dando resultado com o time que ele tá colocando para jogar. Tá perdendo pênalti, tá perdendo gol, mas tá ganhando as partidas, tá ganhando os 3 pontos, tá avançando nas competições. Então, torcedor, você que deixou de ir, que já colocou quase 20 mil pessoas dentro da Arena Castelão, chegar a um público de 9 mil numa vitória muito boa do Fortaleza, ganhando 3 pontos e se mantendo ali na fase classificatória, repense. Às vezes uma raiva momentânea pode estragar um momento de prazer. Você poderia ter ido ao estádio, ter ficado feliz, ter se divertido, ter levado sua família, como um amigo meu levou pela primeira vez a mulher e os 2 filhos. Ganhou de presente a vitória de um Fortaleza, que vem pelo menos sendo regular. Perder clássico, manter tabu, cair na pilha do rival. Amanhã ou depois é tu que vai estar tirando onda com ele, porque isso acontece, é de momento. Fortaleza passou vários momentos fazendo uma contagem na arquibancada, até o 17. 1, 2, 3, hoje é a vez do Ceará. Isso acontece, o futebol faz a gente passar por essas situações. Então eu quero aqui enaltecer o trabalho do time do Fortaleza, a vitória do time do Fortaleza, com o Carpini não estando no banco de reservas mais uma vez. Quem esteve foi o mesmo treinador que perdeu para o Ceará, mas dessa vez ele conseguiu uma vitória. Esporte e competitividade é dessa forma. Então parabéns ao Fortaleza e torcedor, volte ao estádio. Mantenha essa regularidade de pelo menos 19 mil pessoas na Arena Castelão.
Perfeito, Hugo do Vale. Depois da partida, o auxiliar técnico Stefano Dijan concedeu entrevista coletiva para analisar o desempenho do Tricolor de Aço. Ele comentou os pontos positivos da equipe, falou sobre a atuação ofensiva do Tricolor e destacou também a importância da vitória para a sequência da competição. A gente espera que a gente possa ir lá e conseguir fazer uma boa partida do mesmo jeito que nós fizemos aqui e aproveitar melhor as chances. Acho que se vocês lembrarem como foi a partida, principalmente o segundo tempo, o domínio que nós tivemos, nós sofremos um gol ali com 30, 35 segundos, que não era o que nós queríamos, e a gente vai para lá para um jogo de semifinal, os últimos 90 minutos, e a gente espera que nós possamos fazer o nosso melhor. Os jogadores que precisavam descansar tiver esse descanso hoje e que a gente possa ir com força máxima para fazer uma boa partida e conseguir carimbar mais uma final para nós esse ano. Show de bola! Esse, como o Hugo falou, o auxiliar técnico do Tricolor de Aço, ele que comandou o time diante do Londrina. E a Fernanda Barrocas perdeu a oportunidade, cara. Era para estar no estádio, cara. Na verdade, eu quero saber se ela já fez o sócio-torcedor dela novamente. Não. Eu já mandei o link para ela, fiz o meu e ela não tem jeito não. Oh, meu Deus. E ele tá merecendo. Se ela deixou de ser, agora ela já tem que voltar a ser, porque ela já é campeã cearense, tá seguindo aí, então tem que voltar a ser sócia do Tricolor de Aço. Bora fazer a campanha, bora? Volta Fernandoca? Volta Fernanda, Letícia. O Bruce já tá lá, o Bruce estava ontem. Não, ele não falta não. E a dona Nízia Barrocas até também. Que enfim, mas sabe que ia passar vergonha de novo. Foram Nízia 2 Barrocas. anos para acertar o nome da mulher. Mas ela é Ceará, Nízia Barrocas. Paz. Tem certeza? Meu amigo. Dei uma camisa do Ceará para ela. E hoje tem almoço. O Fortaleza volta a campo mesmo não deu não. O Fortaleza volta a campo pela Copa do Nordeste, quarta, dia 27, contra o Sport. O jogo vai ser no sábado pela Série B. Não, peraí. Não, homem. Quarta pela Copa do Nordeste e sábado pela Série B. Tava pensando ainda na Dona Nízia, Fernanda Barrocas e Letícia, aí fiquei coisado. Mas, semifinal dificílima, tá? Muito difícil, cara. Muito difícil. Por quê? Porque o jogo é lá dentro. Tem toda uma carga emocional. A torcida do Fortaleza também carrega isso. Perdeu dentro de casa, vai ter que reverter esse placar. Mas é isso, é quarta-feira o jogo. Quarta ou é quinta? É quarta, né? 27? Quarta-feira, às 21h30, cara. É um jogo muito difícil, como você está falando, né? Onde envolve várias questões. E aí a única que eu queria não destacar é uma que está sendo em destaque. Inclusive, mandar um abraço para o Marcos Gaúcho, presidente do SAFES, juntamente com o Bechara Leonardo, né, que também faz parte do SAFES, que viajaram esse final de semana para um evento, né, onde envolve pessoas ligadas ao direito esportivo, mas também para debater sobre como vai ser essa partida, já que a gente teve outro incidente aqui em Fortaleza, envolvendo torcedores de esporte e Fortaleza. Se deixar na mão dos caras, não tem fim. E o fim vai ser muito pior do que o que aconteceu, por exemplo, há anos atrás com Fortaleza e Botafogo, onde aconteceu até a morte de um de cada torcedor. Desculpa. Que inclusive o torcedor do Fortaleza que veio a falecer naquele momento era um grande amigo meu que estudou comigo, que é o Marcionílio, que ele era inclusive presidente da torcida uniformizada do Fortaleza, que é a TUF, né, que é irmão do Adler Pinheiro e tal, a qual eu mando um abraço aqui para a família, porque é uma perda que até hoje muita gente não conseguiu assimilar. E isso para dentro do futebol é o que a gente não quer. Então, assim, ou se resolve o mais rápido possível essa situação entre Fortaleza e Sport, porque rivalidade é uma coisa, né, mas partindo para fora do estádio é outra coisa e tem que ser resolvido. Então, parabenizar para quem foi, para quem está interessado em resolver o problema, né, falar com as autoridades lá de Pernambuco. A gente aqui já se disponibilizou para poder fazer algo também. Então, que o jogo fique marcado só pelo que vai acontecer dentro do campo. E o Sport tem vantagem. O Sport tem vantagem por 2 motivos. Não só pelo placar que fez aqui na Arena Castelão, mas porque jogou melhor do que o Fortaleza. Quando a gente diz que joga melhor, é sobre aquela fala do Moza, né? Não foi o Fortaleza que jogou mal, foi o Sport que soube jogar contra o Fortaleza e neutralizou aquilo que o Fortaleza estava fazendo de melhor. Porque o Fortaleza vem ganhando partidas em cima de um planejamento tático do Carpini e que o Márcio Goiano conseguiu anular.
e fez com que o Sport fosse... Ah, mas o Fortaleza perdeu 1.000 gols. Perdeu 1.000 gols. O Sport fez só um gol, o Sport ganhou. Tá? Então, só para poder a gente entender o óbvio do futebol, é isso que tem que acontecer. O Fortaleza tem que ir lá e fazer o que o Sport fez aqui, só que com uma diferença de gol a mais, se quiser já se classificar. Se quiser ir para os pênaltis, faz a mesma quantidade de gols. É isso aí. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e já volta com muito mais informação esportiva para você aqui no Resenha de Artilheiro, tá? Fortaleza FM e TV Câmara Fortaleza. Não sai daí não, que é rapidez. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estádio lotado, 67 mil pessoas nas arquibancadas. Deu para imaginar a multidão? Esse foi o mesmo número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em 2024 no Brasil. Um número que não pode ser ignorado. Ao menor sinal de violência sexual contra crianças e adolescentes, não espere pelo VAR, Disque 100 e denuncie. Uma campanha do Ministério Público do Ceará. Estamos de volta com Resenha de Artilheiro. Quero te convidar para conhecer nossas redes sociais, cara. @Resenha de Artilheiro no Instagram. Também estamos no nosso canal do YouTube, tá? E o site resenhadeartilheiro.com.br. É web rádio, tem algumas informações e também estamos ali com a turma que nos apoia também, né? Que apoia a Resenha de Artilheiro em todos os lugares, tá bom? Deixa eu falar de Série B. Ainda de Série B, coloca em tela a tabela de classificação para a gente fazer essa análise aqui. Cara, a minha preocupação sabe qual é? Qual? O Ceará, na Série B, O Ceará está em 10º lugar e a parte de cima tá abrindo pontos, tá, meu povo? Ah, mas tem muito jogo, mas... Cara, são 10 jogos, é verdade, vai ter uma pausa para a Copa do Mundo, Tem não. mas a Série B não para, Tem tá? não. Vai ter uma pausa, a Série B não para. Sim. Vai ter uma pausa na Copa do Mundo, mas a Série B não para. Então, assim, a turma está se distanciando. E a briga do Ceará, meu povo, é G4, na pior das hipóteses, G6, porque tem essa brecha. Não dá para a gente imaginar o Ceará 10º, 9º, nesse caso aqui, na primeira página, mas já virando a página. Cara, não dá. De verdade, eu acho que isso é pouco para o Ceará, que nos últimos anos tem feito um trabalho muito legal, tá? O Tricolor de Aço está em 5º ali, brigando, porque está 2, 3 pontos ali nesse G6, mas o Ceará tem que estar na briga também. Na pior das hipóteses, na minha visão, tem que estar no bolo. É isso, né? Porque não é porque a gente torce Ceará, quer que o Ceará fique, assim como Fortaleza também não. Isso aí é um desejo nosso, né? É uma torcida de fato. Mas não é só por isso.
é por tudo que o Ceará representa hoje dentro do futebol brasileiro, pelas passagens que ele teve, inclusive na Série A. E para os times que estão aí, tudo bem, a gente vai ter o que aí? Vai ter um Criciúma, que já foi campeão da Copa do Brasil, você vai ter um Goiás, que já foi campeão brasileiro, você tem um Sport, que já foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, e por aí vão. A gente tem vários exemplos aí de, por exemplo, times, clubes, que têm uma ascensão melhor do que o Ceará. Mas, por último, quem mais apresentou uma estrutura melhor e quem tem, inclusive, um nível financeiro superior aos elencos que a gente acabou de falar, é o Ceará. Pronto, então, investimento, né, cara? Então tem um investimento no meio, tem a história também, os outros também têm, mas não dá para o Ceará estar figurando fora dos 6. Concordo. Fora dos 6. Não estou desmerecendo nenhuma outra equipe, mas para o elenco que o Ceará tem, o treinador que o Ceará trouxe, o Ceará é para estar pelo menos ali entre os 6. Passou dos 6, acho que já é um problema para o Ceará. Ah, Hugo, mas são só 3 pontos para o 6º colocado. 3 pontos são demais, porque o Ceará, por exemplo, ficou fora da Série A por conta de 1 ou 2 pontos. Daí você tira. Então, 3 pontos são muitos pontos para poder você ficar distante de uma classificação. Principalmente quando você tem 1, 2, 3, 4 times que estão numa posição acima do Ceará. Não com pontos só, mas também com gols, saldo de gols, tudo aquilo, número de vitórias. E 4 para a zona, né, irmão? E 4 para a zona. Era esse ponto que eu ia chegar. Que o Ceará já esteve a 3, agora a 4. Mas mesmo assim é muito complicado. É muito difícil isso acontecer? Não. Por quê? O Ceará pega quem na próxima rodada? Ceará o Operário, né? O Operário está onde? 12º. O Ceará perdendo para o Operário, ele perde pelo menos quantas posições? Pelo menos 2. Ele vai para o lugar do Operário, né? Então, assim, é um risco muito grande que o Ceará corre nesse momento da Série B, porque precisa fazer seus resultados. Hugo, mas jogou fora de casa. E hoje tem um jogo, tá? Todo jogo. Hoje tem um jogo que é Botafogo contra... o Atlético. Pronto, Botafogo contra o Atlético, exatamente. Ou seja, se qualquer um vencer, já passa o Ceará. Já passa o Ceará. É isso que eu falei. Por isso que tem a situação de perder ainda para o Operário, que está atrás do Ceará. E tem mais. Ceará. Amanhã já são 3 pontos da zona de rebaixamento, independente do jogo de hoje. Porque se o Botafogo vence, fica 10. Se empata, fica 10. Se perde, se perder, só a única situação de... Enfim, são 3 pontos, 4 pontos, daí você tira o quanto que foi complicado para poder você chegar e perder uma situação de 1 ponto sequer. Olha a diferença que faz 1 ponto. 1 ponto, Ceará ia para 14. Ficaria no mesma situação que está, ok. Mas não correria esse risco de estar a 3 pontos da zona de rebaixamento, né? Então, são várias nuances que a gente tem que estar sempre lembrando para o torcedor, para o Ceará ficar sempre ligado. É por isso que a gente está na crítica, é por isso que a gente está na análise e sempre querendo o melhor. Assim como o Fortaleza está fazendo, perder o clássico foi ruim. Fortaleza hoje estaria como líder. Exatamente. Se ele ganha o clássico. Exatamente. Se ele empata o clássico, ele estaria em 2º lugar. Ok. Mas é o fim do mundo perder um clássico? Para o torcedor talvez seja. Porque envolve tabu, brincadeira, zoação. Mas ele está fazendo o campeonato que ele precisa fazer. Aquilo que a gente disse, entre os 6 colocados. Tem que ficar ali, performando nisso aí. E me perdoem. Sport, ok. Goiás, ok. Mas Ceará e Fortaleza, ficar atrás de São Bernardo, Vila Nova, principalmente, e o Náutico. O Náutico, ele tem uma história dentro do futebol, né, nordestino, mas faz quanto tempo que o Náutico não performa bem, inclusive na Série B, porque ele estava sempre D, C, às vezes nem Série o Náutico chegou a disputar. Então é isso que a gente tem que pensar como tabela a partir de agora. Acho lindo esse símbolo do Náutico. Cara, quero falar agora de Série C, tá? O Floresta volta a campo pela Série C diante do Paysandu. A equipe cearense busca somar pontos importantes para subir a classificação e ganhar estabilidade na competição. Cara, o Floresta, de novo, continua fazendo um bom trabalho agora pela Série C. Espetacular. Do Campeonato Brasileiro. E é aquilo que a gente vem falando, né? A cada ano melhorando
e, claro, criando mais expectativas. É isso que você tem que fazer quando você está numa situação nova. Né? Para o Floresta, tudo era muito novo dentro da Série C. Então você tem que focar em permanecer nessa competição. Para você, junto dos adversários, aprender e saber jogar. Floresta, desde o ano passado, sinaliza como um time que tem condições de subir para a Série B. Na minha opinião. Ele já aprendeu a jogar a competição. Tanto é que, quando a gente pensa que vai perder, ele ganha. Quando a gente pensa que ele vai ganhar, às vezes ele empata, mas realmente ganha. E está sempre ali performando, como a gente acabou de falar. O que é que a gente quer de Ceará e Fortaleza? Ficar entre os 6. O que é que a gente quer do Floresta? Ficar entre os 8. Depois de ficar entre os 8, é que a gente pensa em mudar o patamar de classificação. Então, o Floresta, para mim, vem fazendo um excelente trabalho. A turma do Leston Júnior, né, mesmo com algumas perdas, seja dentro do campo ou fora, vem se mantendo, tendo essa regularidade. E a gente espera em mais um jogo difícil, contra o Paysandu. Todo mundo sabe o que é enfrentar o Paysandu na sua casa, o que é complicado. Não duvido o Floresta trazer um bom resultado. Pois é, cara. Floresta que mais uma rodada vai permanecer no G8. É o 7º colocado nesse momento, tem 12 pontos. O Paysandu, que era líder até a última rodada e tem esse jogo difícil aí lá dentro. No caso, o Floresta vai jogar fora de casa, mas, na pior das hipóteses, permanece no G8. Um empate seria muito legal, porque o Paysandu está apresentando um bom futebol, tá? E pela Série D, nós também temos os nossos representantes. O Ferroviário venceu 3-1 a sua partida, com mais um gol do Ciel. É impressionante. Onde é que ele vai parar, né, cara? Não sei. 3-1 para o Ferroviário e já classificado. Já classificado, eu tive a honra de fazer esse jogo, Olha né? aí. Pelo canal do Metrópolis. Né? Agradecer a todo mundo aí, principalmente a JP Live, né? Que esteve junto com a gente. E aí a gente fez esse jogo. E o Ferroviário, cara, jogando de uma forma onde ele já cravou. Tem 16, 17 titulares ali à disposição do técnico Nuno para poder desempenhar o que está desempenhando dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem um time titular, né, onde consegue performar muito bem. Eu posso lhe garantir que 15 minutos de jogo, o adversário Altos mal pegou na bola. E o Ferroviário fez 1-0, poderia ter feito 2, não fez. Depois o técnico Roberto Fonseca, que já foi treinador do Ferroviário, conseguiu dar uma melhorada na sua equipe, avançou um pouco a marcação, trouxe uma dificuldade para o Ferroviário, não aproveitou fazendo gols, nem chegando ao ataque. Para você ter uma ideia, foi 60% a 40% de posse de bola para o Altos. Uma finalização do Altos e 11 do Ferroviário. Só para você ver a diferença. Como os números, às vezes, ele engana, né, o que foi a partida. Mas se você analisar bem, você tem uma ciência. E o Ferroviário, com essas duas situações que passou melhor do que o Altos, consegue fazer o 2-0. E ele desce para a volta do segundo tempo já com esse 2-0 e com a certeza de que o Altos voltaria com uma proposta diferente, porque estava numa posição reativa, ganhasse um ponto dentro do grupo que está muito embolado. Poderia ser um excelente resultado, foi para cima, fez o 2-1, mas o Ferroviário foi lá e fez o 3-1, que poderia ter sido 4-1, 5-1. O Ferroviário jogou muito bem e principalmente nessa troca. Né? Com isso, o Ferroviário não só se ajuda, não só se isola no grupo como líder da competição, com a pontuação bem distante do segundo colocado, mas dá a oportunidade para o jogo que vai acontecer essa semana entre os dois cearenses, Tirol e Atlético Cearense, que um dos dois vencendo já se coloca numa situação de classificação dentro da tabela. Então, muito boa, espetacular a vitória do Ferroviário. É justamente isso. O jogo acontece amanhã. Terça-feira, às 16 horas, tá? O jogo é Atlético contra o Tirol. Quem vencer entra na zona de classificação. O Ferrão já está classificado e o Altos, que é o quarto, pode cair cedendo essa vaga para os nossos clubes. Além disso, no outro grupo, nós tivemos o Iguatu empatando o seu jogo. Excelente resultado, diga assim. E já estava classificado com sobra. Uhum. E foi um excelente resultado. Mais uma vez o Iguatu mostrando a sua força. Tem 16 pontos. O segundo colocado, que é o Maracanã, tem 13 pontos. Por quê? Porque o Maracanã venceu também
o seu jogo? Venceu, no caso, o Parnaíba fora de casa. 1-0. 1-0. Excelente resultado também. Olha aí o que a gente falou, né? Futebol cearense, né, cara? Que legal. Está se mantendo porque está mostrando trabalhos consistentes. O Iguatu é um trabalho consistente, o Maracanã é um trabalho consistente, o Ferroviário vem se tornando um trabalho consistente. A gente fica na expectativa, e são duas equipes, pelo menos o Tirol, mostrando porque está chegando agora para poder performar em campeonatos brasileiros, mostrando uma excelente estrutura. A gente espera esse retorno, né? Que às vezes tem como uma grata surpresa uma vitória, como foi agora, nesse final de semana, né? Ele vencer, inclusive, se livrar de cair para a Série C do Campeonato Cearense. Ele acabou se livrando com uma vitória muito boa. Mandar um abraço para o treinador Diego Gomes, muito bom treinador. Está lá pelo Atlético Cearense. E acabaram se livrando desse rebaixamento, que seria muito ruim para a equipe do Atlético Cearense. Não que a gente, né, torceu para ele ficar e outro cair, mas seria bastante chato você ter uma equipe que chegou à Série A do Campeonato Cearense, disputou final, foi vice-campeão, e aí você vê ele caindo para a Série C. Ainda bem que não caiu. Os dois que caíram foi Barbalha e Caucaia. Foram as duas raposas, inclusive eu falei aqui no programa na sexta-feira. Show de bola, cara. Então, dos 5 times cearenses que disputam a Série D, todos estão na briga né? para a classificação. 2 classificados, que é Iguatu e Ferroviário, né? E Maracanã, aí a gente bem encaminhado, próximo, né? E aí os muito demais vão ter que lutar entre si, inclusive porque são do mesmo grupo. E o Floresta também na zona de classificação. Cara, deixa eu falar uma coisa para você que alegra muito o meu coração. Neste final de semana foi realizada a 6ª edição do Azul Consciente, uma iniciativa voltada para a conscientização sobre o autismo e a promoção da inclusão. Autismo e síndrome de Down, a gente reunindo ali pais, instituições e uma galera que apoia esse evento. Soraya, a repórter da TV Câmara Fortaleza, traz pra gente como foi. A 6ª edição do projeto Azul Consciente reuniu famílias, profissionais da saúde, atletas e instituições parceiras em uma manhã de atividades em prol da neurodivergência e da inclusão social. Na programação, atividades recreativas, palestras, ações de integração e dinâmicas voltadas especialmente para crianças e famílias atípicas. Lorena trouxe o filho Ângelo, de 11 anos, para participar do evento e gostou desse momento de inclusão. É um momento assim muito importante, né, pela questão da socialização, de estar aproveitando um momento desse, um espaço de atividade física. Ele já pulou, já brincou e fez atividade física, né, que é muito importante para eles. Dudu Rodrigues é bacharel em turismo pelo IFCE e faz parte da Associação de Pais e Amigos do Banco do Brasil e da Comunidade, a APAB. Ele foi um dos palestrantes do evento e compartilhou com o público presente um pouco da sua trajetória de vida como um autista. É com muita alegria que hoje eu estou aqui no evento do Azul Consciente, justamente para compartilhar com a plateia um pouco da minha trajetória de vida como uma pessoa no espectro autista. Sou autista nível 1 de suporte. E também mostrar os desafios e conquistas de um palestrante autista. Até porque, na nossa vida como uma pessoa PCD, nem sempre tudo é rosas, mas as que aparecerem você pode colher pelo caminho e quem sabe, quando você olhar, você já vai ter feito um belíssimo jardim. Entre as entidades participantes, a Associação Fortaleza Azul, Clínica Estimular, Instituto Semear, CIAD da Assembleia Legislativa do Ceará, Fortaleza DAO, Fora da Caixa e a APAB, além do Espaço Evoluir da Câmara Municipal de Fortaleza, que levou para o evento atividades de psicomotricidade, musicoterapia e dinâmicas interativas. Trouxemos o nosso psicomotricista, o nosso musicoterapeuta, formando essa dupla bem dinâmica e bem divertida, no qual eles proporcionaram um circuito de diversão, com gasto de energia. Tem uma atividade de torta na cara, que a gente vai fazer aí bem com perguntas mais elaboradas, mas bem de acordo com a faixa etária da criança que vai participar.
e assim proporcionando realmente a ludicidade e a diversão em um ambiente desse que saímos do nosso espaço de atendimento para estar presente nesse âmbito mais esportivo, mais descontraído, proporcionando também que as crianças vejam o espaço evoluir também como um espaço também de diversão e compromisso. O Azul Consciente é uma iniciativa voltada para a conscientização sobre o autismo e a promoção da inclusão, unindo em um único lugar o esporte, o lazer e o conhecimento. Azul Consciente, que foi idealizado pelos comentaristas esportivos Hugo do Vale e João Paulo Quintela. Esporte é interação, é inclusão. E falou em inclusão, a gente fala na Câmara Municipal de Fortaleza e fala também sobre o esporte. Então a gente criou, e aí deixar bem claro, o evento é ligado ao autismo, ao TDAH, e a gente ganhou um time do Síndrome de Down também para estar junto com a gente. Então ele está só crescendo. Não posso deixar de falar, né? Sou tiete mesmo do Evoluir e hoje ele está aqui com a gente e a gente fica muito feliz. E o intuito é informação. Estamos no 6º ano e a gente começou de uma forma a transmitir para a população informações e conscientização de forma pequena, mas algumas pessoas aderiram, os atletas, como sempre, compraram a ideia. A gente foi convidando algumas instituições. Hoje, a gente tem sempre esse intuito de trazer a conscientização e diversas instituições estão presentes com a gente hoje. Eles pedem para participar, isso é muito legal porque mostra a solidez desse evento. Tá? Os atletas também estão sempre presentes e o intuito é sempre fazer essa integração. Essa informação, troca de experiências entre família autista, Down, instituições, porque isso é fundamental para toda a sociedade. A diretora financeira da Associação Fortaleza Azul, Renata Fernandes, destacou a importância do evento. Esse tipo de evento é um evento muito importante para que a gente traga para mais um mundo para o autismo, né? Que é o mundo do esporte, um mundo onde a gente quer incluir todos os autistas. O esporte hoje é uma das formas que a gente tem dentro da associação de maior êxito, né? A gente tem um programa lindo de stand-up paddle, de natação, e a gente tem funcional, porque a gente tira os autistas só de dentro da clínica, dos propriamente dito, das terapias, e traz ele para o esporte, podendo dar uma qualidade de vida, porque a gente tem que pensar no autismo não só como uma deficiência, mas também como uma pessoa que precisa crescer, que precisa se desenvolver. O evento também reuniu nomes conhecidos do esporte cearense, como Lúcio Bala, Alisson Barreto e atletas do futebol feminino, que jogaram uma partida de futevôlei beneficente, além da participação de mascotes de times do estado que animaram o público. É sempre bom estar participando desses eventos, levar a conscientização para as pessoas, né, do autismo aí. Eu convivo eu tenho uma netinha que é autista, tenho um afilhado que é autista, e a gente entende bem desse lado e tem que se conscientizar, tem que tornar isso mais público para as pessoas entenderem bem esse lado e poder participar e estar sempre aí dando uma força para essa galera. Uma ótima iniciativa desse evento, abordando esse assunto em relação ao autismo, que é algo que está bem presente hoje em dia na nossa sociedade e que muitas pessoas não têm conhecimento. Eu era um que não tinha conhecimento de como lidar, como tratar, entendeu? E eu vejo que hoje em dia tem pessoas se especializando nessa área e é muito importante a gente fazer um evento abordando esse tema para que mais pessoas possam saber como que é o autismo. Azul Consciente, que foi preparado para promover inclusão, respeito, deixando uma mensagem de empatia para a sociedade, de aprendizado e de valorização da diversidade. Eu faço aqui piscina, eu faço exercício, não gosto muito, gosto. Gosto de brincar, divertir e conversar com meus amigos. Sensacional, cara. Bom demais, hein? Fico feliz demais, é a 6ª edição, começamos lá atrás e hoje, para a glória de Deus e claro, com o apoio de uma galera, a gente cada vez mais, a cada ano, entregando o melhor para a nossa sociedade. Cara, eu quero aqui só realmente reforçar o agradecimento à comunicação da Câmara de Fortaleza, porque foi com quem a gente teve maiores acessos. Através da Moema, através do Lúcio, da Jocasta,
a gente teve acesso ao espaço Evoluir, né? Agradecer o Felipe Mota, agradecer a Cíntia, a Tamires que veio para cá, né? E todas as outras entidades que estiveram junto com a gente. Mas essa aproximação com a Câmara Municipal de Fortaleza, que é um retrato do mandato do nosso presidente, o vereador Léo Couto, que é totalmente 100% inclusão, acho que foi um casamento perfeito. É o primeiro ano de muitos, então a gente só tem a agradecer. E o esporte está sempre de portas abertas para esse tipo de ação e contem com a gente, né? Gratidão, meu povo. Isso é o mínimo que a gente pode dizer aqui. Gratidão demais, tá bom? E assim nós finalizamos mais uma edição do programa Resenha de Artilheiro. Muito obrigado pela tua audiência e tua companhia. É sempre muito legal a tua participação aqui com a gente, tá? Eu lembro que a gente está de volta na sexta-feira, 11 horas da manhã, e no sábado, a novidade. Câmara de Fortaleza na Copa, com a dupla tabelinha João Paulo Quintela e Hugo do Vale falando sobre Copa do Mundo, tá? Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio